Então hoje, continuando aí o estudo de Isaías, hoje nós estamos na lição número 14, que tem como título esse tema, o segundo tema do livro de Isaías, denúncia contra outras nações. E a primeira nação que nós vamos ver é a Babilônia. Então agora Deus começa a falar com nações estrangeiras, Nós vamos ver a Síria, Filistia, Moabe, contra Damasco. E nós vamos começar a ver hoje, a partir do capítulo 13, contra a Babilônia. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 13 todo, do 1 até o 22, vai ser o nosso texto de leitura. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, depois segue a sequência de leitura a partir da minha direita, meio e canto esquerdo. E vamos lá. Primeiro versículo de Isaías 13, todo mundo já encontrou? Amém? Diz assim: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Vamos lá, pode passar aí. Versículo 1 e 2. Do capítulo 13 até o capítulo 23 de Isaías, trata principalmente de nações vizinhas que em alguma ocasião da história perseguiram Judá. Então Deus começa a denunciar sentenças contra essas nações que perseguiram, que fizeram mal a Judá. Então, e ensina a soberania universal de Deus, como a gente conseguiu reparar aqui nesse texto, Esse texto ele também fala da época presente e começa a falar um pouco também do porvir, Nós vamos ver que a Babilônia aqui, ela vai ser retratada tanto quanto a Babilônia da época, quanto a Babilônia escatológica, A Babilônia da época da grande tribulação. Então, olha só, pode passar? Dos 3 ao 5, nós temos uma referência lá em Daniel 5, terminou ali, Então começa aqui, Daniel 5, 30 e o 31, na minha direita. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, e com a exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes rumor, como de muito povo, clamor de reinos e de nações congregados. Ó Senhor dos exércitos, para a revista as tropas de guerra, já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos de sua indignação para destruir toda a terra. Aqui Deus começa a mostrar para a Babilônia, através do profeta Isaías, que ele estava trazendo um juízo contra eles. E no versículo 17 ele identifica esses meus consagrados aí, como os medos, Os medos persas, que invadiram a Babilônia, através do rei Ciro, Olha só, no versículo 17 ele fala: eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Então Deus trouxe os medos persas só para executar juízo contra a Babilônia, que iria levar no futuro Judá em cativeiro. E aí Deus libertaria o povo dele através do rei persa, que traria o povo de volta para a terra deles, Como a gente bem conhece essa história. Pode ler aí, Daniel? (31) Pode ler o 31 também? Olha só, é o rei Dario, Eu sempre confundo a ordem ali. Primeiro veio o rei Dario, depois o rei Ciro. Então, o rei Dario, ele invadiu a Babilônia ali, e ele tomou ela para si. E aí tinha o povo judeu lá, escravo, da Babilônia, que ficou lá 70 anos sendo escravizado. Ali Daniel também estava no meio dessa época aí da Babilônia, do rei Nabucodonosor. E eles invadiram lá e mandaram de volta o povo para a terra deles, Como a gente conhece a história, na época de Neemias, de Esdras. Então, aí fala, de um país remoto, desde a extremidade do céu.
Os medos, eles viviam cerca de 560 quilômetros a leste da Babilônia. Então, olhando na direção ali que ele fala, né, a extremidade do céu, é a distância que eles estavam ali deles, que era aproximadamente ali 560 quilômetros, aqui mais ou menos daqui no Paraná, para a gente ter uma noção da distância que eles viviam da Babilônia. Pode passar? Aí tem mais um texto de referência aqui, vamos lá, Apocalipse 6, 12, aí o Dorville leu 13, tá? Apocalipse 6, 13. E aí o irmão Jamil já vai ler no Apocalipse 17, 5. O dia do Senhor. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem o Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como de mulher parturiente, olharão atônitos uns para os outros com os rostos, e se tornará rosto flamejante. Olha só a descrição vívida que ele começa a dar da época da grande tribulação. Aqui é declarado como o dia do Senhor. Então na Bíblia você vai ver várias vezes citando assim: vem o dia do Senhor. Não necessariamente quer dizer o dia da grande tribulação. Aqui no caso é. Outros dias são, falando assim, o dia do Senhor. Pode ser um julgamento que Deus está trazendo sobre determinado povo, até mesmo Israel, Judá ou povos estrangeiros. Aqui ele está falando sim da Babilônia, está, que Deus enviaria os medos para poder invadir a Babilônia. Só que essa parte aqui é mais escatológica do que da época que aconteceu essa invasão aqui. Então, ou seja, isso aqui já começa a ir lá para o Apocalipse, né? Aqui já começa a ter uma visão mais do futuro das coisas. Então a Bíblia ela tem disso, né? Uma coisa que eu falo, a Bíblia ela tem uma verdade única. Você lê um texto, tem uma verdade única sobre aquele texto. Vamos voltar lá no Egito. Deus mandou Moisés falar para o povo que o anjo dele passaria para matar os primogênitos. Era para eles imolarem um cordeiro, né? Deu a descrição do cordeiro macho, 1 ano de idade, sem mancha, e comerem dentro de casa aquele cordeiro. Se uma família fosse pequena, chamava mais alguém para poder comer, e aquilo ali seria chamado a Páscoa, porque a partir daquele momento ali, Deus traria liberdade para o povo no dia seguinte. Eles comeram a Páscoa e depois o faraó libertou o povo. Então a Páscoa, que é a passagem, né? Passagem do Egito para a nova vida deles, né? Então, a verdade única desse texto é que Deus trouxe para aquele povo uma festa cerimonial chamada Páscoa. No entanto, tem outras aplicações para esse texto. Aquele mesmo cordeiro também simboliza Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados para nos livrar da morte, que no caso simboliza o anjo que foi matar os primogênitos. Também tem a ver com a história de Abraão, quando levou o seu filho para ser imolado como um cordeiro no altar, que também simboliza Deus dando Jesus por nós, pelos nossos pecados. Então existe uma verdade única do que está acontecendo em cada ocasião. No entanto, tem várias aplicações que você pode pegar do mesmo texto e fazer para a época nossa, para a época que ainda não aconteceu, para a época que já aconteceu, né? Então a Bíblia ela tem disso, e aqui é um exemplo. Seria a invasão dos persas. No entanto, também tem a ver com a Babilônia escatológica e tem a ver com a época da grande tribulação. Então, eis que vem o dia do Senhor, versículo 9, o dia cruel e com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Pode ler em Apocalipse. E havendo aberto esse selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cera, e a lua tornou-se como sangue. E o 13?
Então, meus irmãos, aqui em Apocalipse, assim como Isaías aqui, ele começa a descrever aqui um desastre cosmológico, né? Ele começa a falar ali, o sol, ele fica escuro, né? As estrelas perdem o brilho, a lua também não resplandece. Então vai ser uma época de trevas, né? Vai ser uma época de tristeza, de dor, sofrimento, como assim ele descreve aqui no que nós lemos em Isaías. Então a época da grande tribulação, ele começa a dar um vislumbre de como vai acontecer aqui, né? Sobre a Babilônia escatológica, pode ler lá em Apocalipse 17:5. Então, como eu falei também, a Babilônia, ela também é representada no Novo Testamento por João como o opositor a Cristo, né? Então, olha só, tem uma nota aqui que é interessante. Babilônia a Grande era a famosa cidade de Babilônia, ficasse às margens do rio Eufrates. O nome aqui parece ser uma referência simbólica a Roma. Vocês podem estar vendo em 1 Pedro 5:13. No capítulo 17, a Babilônia representa o falso sistema religioso que estará centralizado em Roma durante a tribulação. No capítulo 18, representa mais o aspecto político e comercial do Império Romano, ressuscitado e encabeçado pelo Anticristo. Assim, o termo, ao mesmo tempo, um sistema religioso e comercial, a cidade a qual o sistema se relaciona, assim como Wall Street, que é para tanto uma rua em Nova York quanto um centro financeiro. Então ela vai ser tanto religiosa quanto política. Em outras referências à Babilônia, também tem Gênesis 10, Isaías 13 que nós estamos lendo, Jeremias 50 e 51, e aqui ele fala, a mãe das meretrizes, por isso está descrito como uma meretriz. Também tem a referência aqui no versículo 15 ao 16 de Apocalipse 17. Então, aqui a Babilônia, ela é representada pelo Anticristo, que se assenta no poder do governo, né, do mundo. Então, né, como a gente sabe, na época da grande tribulação, o Anticristo ele vai se levantar como o próprio Deus. As pessoas vão adorar a ele, né, vão adorar a besta, falso profeta, e eles vão ser tanto uma religião quanto um governo do mundo, né? E eles que vão se opor a Cristo no final da grande tribulação. E isso aí nada mais é que o diabo operando sobre as pessoas que estarão aqui nessa época. Alguém quiser comentar alguma coisa, só interromper e fica à vontade para falar e perguntar alguma coisa. Pode passar? Quem ficou por último? Já viu. Tá. Aí vamos lá, agora tem um texto lá, 2 Crônicas 20, 35, 36, 37. Redução da população. Aqui ele conta uma história triste, né, do que vai acontecer. Eis que vem o dia do Senhor, 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Eu vou ler aqui, aí vocês podem estar lendo lá em Crônicas já. Crônicas, 2 Crônicas 20. Até eu vou estar abrindo também. 2 Crônicas 20, 35 até o 37. Pode ler aí, irmão.
Então, Ofir tinha um ouro muito puro, um ouro raro, né, essa terra. E ali fala de Josafá, ele tomou uma decisão errada quando ele fez um acordo com Acasias para poder construir os navios. E o que parece, eles nunca saíram do estaleiro, então fizeram, mas nunca foram fazer esse comércio de ouro pelos navios. Esses navios de Tarsis, né, que fala aqui, assim como no Novo Testamento, eles eram navios de transporte de matéria. Então era um navio grande, né, transportava madeira, ouro, metais, né, minérios. Então eram navios grandes. Você vê que falando assim, sempre navios de Tarsis, são navios de grande porte. Até Paulo também esteve num navio de Tarsis, quando ele foi fazer algumas das missões evangelísticas dele. Então esse ouro era um ouro puro, um ouro muito raro, né, um quilate alto. E por isso que sempre na Bíblia fala ouro puro de Ofir, é um ouro que era só encontrado lá, né? Era um ouro assim, muito singular. Então, aqui a palavra de Deus em Isaías fala o seguinte, que os homens eles iam ser mais escassos do que o ouro puro. Eles iam ser mais escassos que o ouro puro de Ofir, né? Nessa época da grande tribulação aqui, de tamanha devastação, assim, diminuição da população. Aqui ele fala da população masculina especificamente, e depois vai falar de outra também. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Parece que aqui fala até que o planeta vai sair fora de órbita, né? Da órbita solar. Provavelmente vai ter um abalo sísmico, um abalo cosmológico muito grande nessa época aqui, não só de tremores de terra, né, mas provavelmente até da órbita da gravidade da terra. E aqui ele fala: cada um será como gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Então vai ser uma época que as pessoas vão ficar totalmente apavoradas, vão sair correndo pelas ruas, carros vão sair batendo, aviões vão cair, e assim vai, né? No primeiro dia da grande tribulação já vai ser assim, e quanto mais o tempo que for se estendendo, pior a coisa vai ficando, né? Porque aí começa a vir as pragas, começa a vir os ais, começa a tocar as trombetas, e aí o negócio vai começar a ferver aqui na terra, né? Então, ele continua falando agora das crianças, olha: quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. As suas crianças serão esmagadas perante eles, e as suas casas será saqueada, e a sua mulher violada. Então, o extermínio de crianças eliminava o quê? A possibilidade de rebeliões futuras, né? Aconteceu isso aí lá no Egito, né? E aconteceu também na época do rei Herodes. O diabo, tentando eliminar o salvador do povo do Egito, foi lá e mandou o faraó exterminar as crianças de 2 anos para baixo. É assim, né? Por quê? Porque o diabo sabia que do povo do Egito, naquela época, viria o Salvador, tá? Só que o diabo não sabia se era Jesus. Então ele tentou eliminar Jesus lá no Jardim do Éden, fazendo a mulher pecar. Ele tentou eliminar Jesus lá no Egito, matando as crianças 2 anos para baixo. No entanto, não era Jesus, era um semelhante, né? Era Moisés que viria de lá. E ele tentou também na época que ele ia nascer de fato, que foi com o rei Herodes, na época do rei Herodes aqui, que mandou matar as crianças também 2 anos para baixo. Então isso aí tudo, não foi o homem que tentou fazer, foi o próprio inimigo que tentou exterminar. E aqui é algo semelhante, né? As crianças, a futura geração poderia se revoltar, então houve um extermínio de crianças aqui, né? Haverá um extermínio de crianças aqui nessa época. E aqui ele fala das mulheres sendo violadas. Então toda a população masculina, feminina, né, crianças, jovens, tudo vai ser afetado aqui nessa época. E também foi afetado na época da invasão dos medos persas na Babilônia.
eliminar o perigo pela raiz, né? E aí, se ele estiver no meio, já vai junto. Já anteveu tudo, né? O poder de Deus é inigualável, né? O diabo, ele já está condenado, né? E tudo que ele fez ou tentou fazer ou vai fazer, tudo isso foi frustrado ou já será frustrado. A única intenção do diabo hoje é levar o máximo de pessoa possível junto com ele. É pegar a cauda dele e arrastar, assim como ele fez lá no céu, né? Tentou fazer uma rebelião que não deu muito certo, porque você pensa, 1/3 dos anjos, ainda ficou 2/3 lá para poder guerrear contra ele, né? Eu não sei que anjos que foi que ele tomou, né? Que anjos são esses que foi que ele tomou do céu? Com certeza anjos de guerra, né? E você vê Deus dando um pontapé nele lá no início, e desde o começo ele tentou exterminar Jesus, né? No entanto, como o irmão está falando ali, o diabo não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Esse atributo é somente de Deus, né? Então ele sabia que o diabo ia tentar fazer isso, ele anteviu todas essas coisas, né? Agora, com questão a Jesus, isso aí são coisas tão misteriosas, né? Que nós não temos nem ciência. Tem pessoas que falam que Jesus foi criado na época que Deus disse haja luz. Só que isso também não é uma coisa que a gente pode afirmar de forma alguma, né? Se ele é o filho, ele foi criado, tá, ok, então o pai veio primeiro, o filho veio depois. Então, na intenção é pensar assim, que vem o pai primeiro, depois o filho. Aí alguns teólogos falam, quando Deus disse haja luz, porque aquilo lá não é o sol, é uma luz que ele fala, é claridade, né, focos, luz, eles dizem que Jesus foi criado ali. No entanto, isso aí não é uma coisa que a gente pode afirmar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. E Jesus sempre foi, sempre é e sempre será. Então, se ele sempre foi, quando que teve existência dos dias dele? A palavra de Deus fala de Melquisedeque. Melquisedeque é a encarnação, pré-encarnação de Jesus na terra, desde a época lá de Abraão. E aí a palavra de Deus fala assim também, que Melquisedeque não teve começo de dias nem fim deles. Então, como é que você vai falar que Jesus nasceu em algum ponto, se a palavra de Deus fala que ele não teve começo de dias, ou seja, sempre existiu? É uma coisa tão misteriosa, né, tão profunda, que nós não temos capacidade de entender. Pelo menos não agora, né? Quem sabe, quando você tiver uma outra mente, um outro corpo, uma outra visão, aí a gente consiga entender exatamente como que é essas coisas espirituais, né? Pode passar? Os medos. Então, como eu li antes, né? Eis que eu despertarei contra ele os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Então, eles vieram para acabar com a Babilônia de uma vez. Pode falar? Sim, desde o princípio da criação humana, né, que a palavra de Deus fala, Jesus estava lá na criação, né? Dessa época aí a gente tem certeza que ele já estava lá, né? Aí o que a gente fala, tudo que vem antes disso, a Bíblia não cita e o homem não é capaz de entender. Porque a palavra de Deus fala assim, a terra era sem forma e vazia. Peraí, a terra era, então a terra estava lá. O que tinha antes da criação humana na terra? O que aconteceu para a terra estar sem forma e vazia? Porque se a terra já estava lá, tinha alguma coisa na terra. Se a terra ficou sem forma e vazia, alguma coisa destruiu a terra. Então, isso aí, daí para trás, a coisa já começa a mudar totalmente de figura. Aí vem as teorias, né? A teoria da existência dos grandes répteis da terra, que são os dinossauros, né? Por que foi destruído? O diabo caiu na terra e destruiu. Assim como a preposição lá, a suposição do meteoro que caiu no planeta Terra e destruiu as coisas. Aí que está, né? Antes disso, a gente não sabe o que foi que aconteceu.
a partir do momento da criação, da terra estava sem forma e vazia, e Jesus, Deus, Espírito Santo, começou a encher ela de novo, aí a gente tem nota da palavra de Deus, né? Só que a palavra de Deus volta no tempo, cerca de 6 a 10 mil anos. Antes disso, se houve alguma coisa, nós não conseguimos ter certeza. Mas desde a criação, Jesus está lá. Desde a criação, Jesus ajudou, vamos falar assim, a fazer o homem, a terra, os animais, as aves, tudo que está aqui, Jesus estava lá fazendo. Então, alguns comentaristas, falando a respeito dos métodos aqui, alguns comentaristas acreditam que se trata de uma referência à queda da Babilônia em 539 a.C. Outros relacionam a declaração à ocasião que se trata de uma referência do período de 612 até 609 a.C., quando os medos se aliaram aos babilônios e derrotaram a Síria. Aqui fala a Síria como eles. Então aqui, esses dois versículos que nós lemos aqui, pode tanto estar relacionado a quando os medos se aliaram à Babilônia para derrotar a Síria, nessa época aí, que foi anterior, né, anos antes aí, quanto também pode estar falando da invasão do rei Dario à Babilônia, quando ele derrubou ela em 539 a.C., tá? Aí já é questão de comentário, pode passar? Babilônia, joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada. Depois que eles caíram, jamais foi reerguida a Babilônia. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, ou seja, aquele lugar desértico, né, que os animais, a floresta começa a tomar conta, né? As suas casas se encherão de corujas, ali habitarão os avestruzes, os sátiros pularão ali, as hienas uivarão nos seus castelos, os chacais dos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então Deus estava definitivamente julgando a Babilônia ali, para poder acabar com a Babilônia de uma vez só, né? Então o declínio da Babilônia ocorreu em estágios. Por volta de 20 a.C., o geógrafo Estrabon a descreveu como uma vasta desolação. Até o nômade do deserto, ele fala no Arábia, né, que arma suas tendas, né, evita passar por ali, pois o local se tornara um sinal de má sorte. Então ficou tão destruída, tão devastada a Babilônia, um império tão grande que era. Ele fala joia, né, porque lá era um império muito rico, né? Eles tomavam as terras em volta, eles tinham muito ouro, eles tinham muito poder, eles tinham as melhores armas de guerra, e eles eram um povo muito poderoso, né? Principalmente aqui nessa época, antes da invasão. E eles foram tão devastados pelos persas nessa época aqui, que as pessoas que passavam por ali nem queriam morar lá. Nem os nômades que viviam no deserto, né, armando suas tendas, vai lá e muda para frente, passava por ali, não queria nem ficar ali, porque achava que o lugar dava má sorte, tão destruído que foi, né? Você pensar um reino tão poderoso cair e virar nada, como se os Estados Unidos hoje viesse um país, destruísse, devastasse tudo, que lá ficasse pior que a África, entendeu? É como se fosse isso, né? Aquilo ali tem má sorte, porque, oxe, como é que foi destruído dessa forma? E assim, meus amados, Deus traz juízo quanto àquele que vai contra o seu povo. Aqui eram os babilônios, depois nós vamos ver outros povos, né, filistias, amonitas e assim vai, que foram contra o povo de Deus. A igreja também pode sofrer perseguições e vai sofrer perseguições ainda, porque já foi perseguida. Outros lugares nessa terra ainda está sendo perseguida, né? Se vocês verem, acompanharem o Brasil, não tem dessas coisas. Mas se você vai em outros países aí, né, vai tentar falar o nome de Deus lá para você ver como é que é a coisa. Lá na China, nesses lugares, eles estavam rasgando a Bíblia em pedaços, e eles davam um pedacinho para cada um, né, da igreja, né, do povo deles. E eles se reuniam escondido, no escuro. E aí o pastor lá que ia pregar falava: eu preciso do capítulo tal de Isaías.
Aí quem estava com o texto lia. Aí ele trazia a mensagem. Eles estavam fazendo assim, isso é atual. Eu não lembro que país que estava citando lá, eu vi uma reportagem. Estava fazendo assim porque não tem condições de você falar do evangelho em certos lugares aqui no mundo, né? Vai tentar falar do evangelho lá na Coreia do Norte. Você não consegue, você vai ser morto, né? Em certos países aí onde o islamismo é dominado, né? Porque o governo impõe que você adore ao Islã, sirva essa religião, e você não pode, você não tem opção. Ou você serve a Deus lá e morre, ou você sai de lá, tenta sair de lá, né? Então, meus amados, está havendo ainda muita perseguições contra a igreja, e o julgamento, assim como foi com a Babilônia nessa época, não se dará agora. Então a igreja há de padecer agora, há de sofrer um bom tempo até Jesus voltar. Aí vai ser a época que o povo vai ser glorificado, e não vai ver esse julgamento, né? Porque esse julgamento vai estar acontecendo aqui na terra, e o povo vai sofrer muito, e depois haverá a condenação eterna. Então, que nós não sejamos inimigos do povo de Deus, mas sejamos o povo de Deus. Amém? Próxima lição, capítulo 14. Se não der para fazer inteiro, talvez nós façamos até o 23. Vamos ver, tá bom? Aí o texto ainda continua sendo contra a Babilônia, e depois do 24 até o 27 contra a Síria, do 28 até o 32 contra a Filistia. Amém.